Fala pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência interessante, não é? Olha só, todos que são conscientes, não é, da enorme batalha cultural que nós vivenciamos, dessa guerra cultural, sabem muito bem como o nosso país, a nossa cultura ocidental está sendo desconstruída, digamos assim, não é? O tempo todo é militância, sabe, são ideologias, revoluções de várias maneiras, vários tipos de revolução na educação, na sexualidade, em tudo, no conceito de arte, de cultura, no sentido geral, é uma batalha grande e terrível. E um recurso que ajuda muito as famílias, não é? E os filhos, nesse sentido, a terem uma boa educação que seja livre desse tipo de militância, digamos assim, são as escolas cristãs confessionais, atualmente também as escolas militares, não é? E, é claro, as escolas de educação clássica, não é? Somando também a prática do homeschooling, certo? Então vamos lá: escolas militares, escolas cristãs confessionais, escolas de educação clássica e também o homeschooling. Só que temos essas quatro opções, mas, infelizmente, a verdade tem que ser dita, nem todos nós temos acesso, né, temos condições de colocar filhos em escolas assim, ou então mesmo de praticar o homeschooling, né? Basicamente, o homeschooling seria aquela opção para quem não tem condições de colocar o filho numa escola clássica, não é? Porque a qualidade é outra, o método de ensino é outro, é maravilhoso, mas para muitas pessoas é inacessível, né? Para mim, por exemplo, eu não tenho condições de colocar minhas filhas, por exemplo, numa escola clássica. Não dá, a mensalidade é muito cara. Também em uma escola cristã confessional, né, que é uma escola particular, do mesmo jeito. Eu sei que numa escola cristã confessional, não é escola cristã somente não, viu? Ser escola cristã às vezes não significa nada, mas é ser escola cristã confessional. Eu tenho pelo menos a segurança de que meus filhos não vão ter aulas com professores militantes, né? Mas que vão realmente ensinar para eles. Assim também com a escola clássica, mas com outro método de ensino, e também com as escolas militares, que seria um terceiro recurso, uma vez que nas escolas militares não é, há disciplina. Então não há espaço para que os jovens vivam se entregando às revoluções, não é, que são promovidas em escolas públicas e até algumas escolas particulares também. Para quem não tem condições, então a saída a alternativa seria o homeschooling. Mas mesmo assim, não é, o homeschooling não pode ser visto como sendo a realidade, não é possível para muitas pessoas, tá? Não é, certo? No meu caso, por exemplo, eu não tenho condições de colocar em nenhum tipo de escola particular, digamos assim, e também eu não pratico homeschooling. Digamos que eu aprendi sobre essas coisas já muito, muito tarde, né? Então, minhas filhas já desde cedo foram para a escola pública. Eu fui criado também na escola pública. E eu pude lembrar da maneira como meus pais me criaram, mesmo numa escola pública. Eu estudei em São Paulo, então, numa escola estadual. Cara, terrível. Tudo que não presta você vê na escola, você aprende na escola, né? E o que acontece? A maneira como minha mãe e meu pai me criaram, meus pais me criaram, me ajudou muito a lidar com muitas coisas na escola, certo? É claro que a pessoa sempre sofre na escola, é complicado pra caramba. Mas, pelo menos, nos ajudou a termos um senso crítico mais aguçado para não nos envolvermos com aquilo que não presta. Então, graças a Deus, no período de escola, uma escola que era violenta, que tinha vários problemas, não é? Como é o contexto de escola pública brasileira, eu nunca me envolvi com nenhum tipo de revolução, eu nunca me envolvi com uso de drogas, não é? Não me tornei um alcoólatra, sabe, não pratiquei esse tipo de coisa, né? É claro que eu não posso negar que houveram momentos que eu fui tentado com relação a essas coisas, mas eu sempre fui fortalecido com um senso crítico, certo? Hoje, com muito mais condições de compreender a guerra cultural, eu também posso fazer isso por minhas filhas. Então, a estratégia que eu tenho usado já há um tempo, não é justamente ser um cara participativo na vida das minhas filhas. Porque elas estão na escola pública. E eu sei, não é, que todo tipo de palhaçada, de nojeira, elas vêm e ouvem lá. E, infelizmente, os professores, não é, muitos deles, não todos, mas muitos deles da rede pública, e aqueles que não pensam assim de maneira revolucionária também são abafados, eles não têm voz lá dentro. Mas, no sentido geral, esses professores, eles são todos progressistas e
sabe? Eles lutam realmente para tomar a mente e o coração de nossos filhos. Nós não temos que tapar o sol com a peneira e fingir que a escola pública no Brasil ela tem um bom propósito, porque não tem. Nunca, eu não posso pensar a partir do paulo-freireanismo, por exemplo, a partir da esquerda dominando todos os meios de produção cultural e também a escola, por exemplo, que não é, a escola pública tem um propósito realmente de promover conhecimento, não é, de avançar, de evoluir a educação. Não tem isso. A escola não tem essa função no nosso país mais, infelizmente. Né? O objetivo realmente é formar soldadinhos, é formar pessoas, é uma escola tipo nazista mesmo, sabe? É formar soldadinhos, pessoas que pensem como o Estado, não é, como um estamento burocrático, como as revoluções, não é, ou como o marxismo quer. Basicamente é isso, certo? Então, uma maneira que eu tenho para recomendar, não é, para pais que também que são cristãos, não é, e até são pessoas conservadoras que colocam seus filhos em escola pública porque não tem outra opção, não tem como, não é de outro jeito, não tem como, por exemplo, aplicar um homeschooling porque trabalham pra caramba, não dá tempo, a pessoa sempre está cansada para conseguir realmente ficar supervisionando em algumas questões, dependendo do modelo de homeschooling que você vai adotar ou não, a saída para mim é sermos mais participativos na vida de nossos filhos, né? Então, basicamente, o meu trabalho, porque eu acho que é possível que elas sobrevivam lá, certo? O meu trabalho é saber de tudo que está acontecendo, ter uma opinião formada sobre tudo que está acontecendo, a partir dos meus estudos pessoais, das minhas pesquisas, não é? E tudo o que elas ouvirem lá, ou verem, não é? A opinião de professores, e elas chegarem em casa falando, porque nós temos essa conexão, não é? Eu vou desconstruir tudo, não é? Muitas vezes elas chegam falando alguma coisa que eu simplesmente pego e trato aquilo como ridículo e mostro como o professor está sendo ridículo, como a opinião dele é tola. Então eu tive que lidar muitas vezes com trabalhos, né, trabalhos sobre sobre questões raciais, com perguntas, não é, que, poxa, você percebe o viés ideológico esquerdista nas perguntas, não é, tentando induzir por meio das perguntas, por exemplo, na época de consciência negra, não é, a minha filha, não é, a minha filha mais nova, não é, a entender que a cor da pele dela é um motivo de orgulho. Entende? Tipo, você é afro, você é negra, você tem que ter orgulho da cor da sua pele. Sabe? E esse tipo de coisa eu sempre trato em casa como sendo ridículo. E eu não só chamo de ridículo, eu mostro como isso é ridículo. E não somente isso, a questão das pautas LGBTs, o que rola na escola é isso. Né? Sem contar toda a imoralidade, toda a nojeira que acontece ali, porque são várias crianças de contextos familiares completamente deturpados, uma bagunça só. Os pais não estão nem aí para os filhos, a realidade é essa. Eles ouvem o que querem, assistem o que querem, ninguém está nem aí para nada. Então, elas estão nesse sentido, lá naquele contexto, e eu não posso, como pai, tendo filhos em escola pública, deixá-las ao léu e confiar a mente e o coração delas à escola. Fazer isso é jogar minhas filhas no inferno, basicamente. Então, eu não vou fazer uma coisa dessa. Não é? O que eu preciso fazer realmente é participar, é entender, certo? É estar atualizado, não é? E justamente identificar as maldades, não é? E toda essa palhaçada promovida por professores também. Então, o que ajuda bastante é isso. Eu com o conhecimento que eu tenho adquirido por minhas pesquisas, não é, para entender todas essas coisas aí, eu ajudo elas a compreenderem, não é, que às vezes aquilo que o professor está ensinando, está falando, é algo ridículo, podre, nojento, vergonhoso. E eu provo isso, eu argumento e eu mostro como que é ridículo, tá? E isso é muito importante porque eu tenho lutado, né? E graças a Deus tem funcionado isso, né? Graças ao bom Deus tem funcionado isso, para mostrar que professores não são deuses. Não é? Infelizmente, a rede de ensino brasileira, ela ensina, ela coloca na cabeça das crianças que professores são deuses. Tanto é que existe muita reclamação de pais que já falaram, já ouvi isso de pais reclamando, que as crianças vão para a escola e quando voltam para casa discordam dos pais. Porque a tia, porque o tio disse assim, assim, assado. No nosso contexto, na minha casa, isso não acontece. Por quê? Porque eu tenho condições de chegar a argumentar contra o que o professor falou e calar a voz desse professor. E mostrar que ele é um tolo. Não é? Elas percebem que muitos professores, me perdoa a expressão, não é, são burros. Eu sei que é uma palavra pesada para muitas pessoas, mas são pessoas que não têm vocação nenhuma para o ensino,
não têm conhecimento de verdade, não têm, são apenas militantes, são pessoas tolas, não sabem de porcaria nenhuma. E elas já perceberam já que em muitos assuntos, não é? Em muitas disciplinas, eu tenho muito mais conhecimento do que os professores. E elas percebem isso. Então, eu recomendo aos pais, né? Isso, com certeza, vai, digamos assim, ser uma demanda para vocês. Mas não sejam omissos com relação a isso, sabe? Saibam, entendam a vida dos seus filhos e estudem também, estejam atualizados, porque o mundo ele vive nessas revoluções o tempo todo e cada vez mais as revoluções mudam linguagens, abordagens. Então, assim, se nós não ficarmos atualizados, nós podemos facilmente perder nossos filhos. E mesmo que não esteja numa escola pública, pode ser numa escola particular, vai acontecer do mesmo jeito. Não é porque tem mídia, porque tem um monte de coisa. Então, assim, é importante que os pais possam compreender seus filhos, entender o mundo que eles estão vivendo, para que possa dar uma resposta satisfatória e mostrar para eles, provar para os seus filhos, não é, que determinadas opiniões e ensinos não cabem aos professores e que muitos professores são tolos, pessoas completamente ignorantes, analfabetas. Essa é a realidade do nosso contexto, tá? Eu já tive que calar muitos professores já tive essa oportunidade de conversar, debater com professores e calá-los, porque eles não sabem do que estão falando. São tipo pessoas que foram para a faculdade, ouviram o que o mestre, não é, o professor da universidade estava dizendo, e eles não formaram opinião, eles somente acreditam em narrativas. Não é? Inclusive eu estava falando sobre isso com elas ontem, que o nosso mundo é um mundo tão estranho que as pessoas elas acreditam em narrativas. Elas não conseguem analisar fatos, elas não podem olhar para fatos, não conseguem ter conexão com a realidade. Elas só abraçam narrativas. E a escola tem sido um ambiente, não é, onde a narrativa ou as narrativas elas são ensinadas como sendo a verdade. Não é? E se os alunos não têm pais que estão preocupados com a sua vida intelectual, não é? E com isso de denunciar essas narrativas e chocar, não é, bater de frente com essas narrativas mentirosas, esquerdistas, não é, progressistas, com a verdade, chocá-los com a realidade, eles podem simplesmente perder seus filhos nesse sentido. Isso não vai garantir, nenhum ambiente de ensino vai garantir que seus filhos não pequem. Não adianta colocar em escola, nesse sentido, colocar uma escola clássica, uma escola cristã confessional, uma escola militar. Nós somos pecadores, né? Nós pecamos, nossos filhos também pecam, ainda pecarão. Então, assim, a questão não é essa, não. A questão é você ter a preocupação de que seus filhos estão crescendo e tudo o que eles assistem, ouvem e o que eles veem na escola, o que estão ouvindo de seus professores, pode moldar a vida deles, né? A maneira deles pensar, a cosmovisão deles. Então, o nosso desafio como pais cristãos é não deixar, não é, os nossos filhos entregues à escola, não é, e a todo o contexto cultural. Não. Aprenda a rejeitar aquilo que culturalmente é mal, é ruim. Tá? E realmente confronte a verdade. Eles podem entender muito bem, tá? Graças a Deus eu tenho tido essa experiência com minhas filhas e elas têm consciência disso. Elas vão amadurecer muito, ainda vão aprender muita coisa, mas de acordo com a necessidade, com aquilo que vai chegando, eu vou refutando e mostrando que não é assim. Isso é um pensamento ridículo, podre. Elas conseguem distinguir isso muito bem, não é? E mesmo uma escola pública, tá? Então, muitas vezes nós podemos simplesmente delegar ou culpar a escola pública por todo o desastre familiar. Eu acho isso covarde, porque eu sei que lá é um contexto ruim, mas o mundo inteiro é assim. Tá? O Ocidente é assim. Se não é a escola, meu irmão, é a mídia. Né? Se não é a escola, é o que se vê na internet. Tá? É o contato com amigos, com colegas. Então a escola não é o único vilão, não é, dessa situação toda que nós estamos vivendo. Por isso, não queira culpar somente a escola. Não é? Você também é culpado se você não participar, se você se isentar, nesse sentido, se omitir da sua função. Não é? A sua função como pai, a sua função como mãe. Participe e confronte seus filhos com a verdade. Eles vão entender isso aí. Tá certo? Mostre como os mestres que eles têm na escola muitas vezes não passam de ignorantes, semi-analfabetos, não é, robozinhos, zumbis, pessoas tolas que não sabem do que estão falando, para que eles não tenham essa visão tão errônea, não é, de que professores sabem de tudo. Não, eles não sabem. E muitas vezes sabem muito menos do que os pais. Esse é o fato que deve ser escancarado para os seus filhos, não é? Para que eles possam ouvir os professores com respeito, porque são autoridades na sala, ao mesmo tempo, na mente deles, no coração deles, não é, aprenderem a refutar esses professores e a rejeitar o que eles estão dizendo, certo? Ou seja,
Aprenda a ajudar seus filhos, não é, a não serem dependentes do Estado para pensar. Tá? Eu acho que esse é o segredo. Valeu, pessoal. Muito obrigado.